projetos em prática, que realizar sonhos é muito difícil. Às vezes as pessoas consideram seus sonhos impossíveis, mas na verdade não é. A pessoa só não conhece um método e um processo para ela tirar os sonhos dela do papel e realizar. Muita gente acha que realizar sonhos ou tocar projetos são coisas muito difíceis. Às vezes as pessoas colocam seus sonhos muito distantes, mas na verdade não é. O que ela precisa, o que você precisa é apenas conhecer alguns métodos, algumas técnicas para que você possa realizar seus sonhos, tirar os seus projetos do papel. E hoje eu trouxe para você exatamente isso. Nós trouxemos 7 dicas que vão ajudar você a acabar com as desculpas e realizar seus sonhos e suas metas. Então a primeira dica que eu queria deixar aqui para você é: defina o primeiro passo. Parece ser uma dica simples, né? Quem nunca pensou nisso? Mas você já reparou que muitas vezes nós ficamos paradas diante do nosso sonho ou diante de algum objetivo nosso, porque a gente não sabe por onde começar? Esse primeiro passo, quando você define ele tem duas funções. A primeira delas é que você comece a agir em direção ao seu sonho. Então, às vezes a gente tem um sonho e a gente olha ele de uma forma distante, né? Parece que ele está longe para ser realizado, longe para ser alcançado. Mas quando a gente define o primeiro passo, a gente dá o primeiro degrau, sobe o primeiro degrau. E a gente consegue ver que para a gente realizar o sonho, basta a gente agir, né? A gente precisa tomar uma atitude em relação àquele sonho. Então esse primeiro passo, ele tem essa função da gente começar a agir em direção ao nosso sonho, nosso objetivo, mas ele também tem a função de motivação. Porque é muito diferente a gente ter um sonho, da gente já começar a agir em direção a esse sonho. A gente já começa a agir, a gente já começa a se motivar para buscar os próximos passos e subir né, os próximos degraus. Consegue perceber a diferença? Até então a gente tem um plano. Definimos o primeiro passo e executamos esse primeiro passo, nós já temos uma ação. E aí é muito mais fácil a gente também não ficar adiando a realização desses sonhos. Esse primeiro passo, ele é fundamental. Muita gente acha que não, mas é sim, ele é primordial para você realizar o seu sonho. E esse passo, ele vai variar muito, né? Ele vai depender de qual é a sua meta, de qual que é o seu sonho, seu objetivo. Ele vai depender de pessoa para pessoa. Muitas vezes, o primeiro passo, ele é tomar uma decisão, né? Ou então conversar com uma pessoa para tomar essa decisão, para pedir uma opinião. Ou esse primeiro passo pode ser também definir a primeira meta que você quer atingir, né? Desmembrar o seu sonho, planejar o seu sonho, o passo a passo depois desse primeiro passo que você vai precisar fazer para conseguir atingir o seu sonho. Mas esse primeiro passo ele é extremamente importante. Então, quando você pensar aí no seu sonho, na sua meta, antes de qualquer coisa, pense, estabeleça o primeiro passo que você precisa dar para realizá-lo. Com certeza você vai sair do seu ponto inicial e em direção ao seu sonho mais rapidamente depois desse primeiro passo. A segunda dica que eu queria deixar para você aqui hoje tem tudo a ver com a primeira. E a dica é: defina com clareza os seus sonhos e as suas metas. Todos nós, temos sonhos. Sonhos pequenos, sonhos maiores, sonhos mais simples, sonhos mais complexos. Mas independente do tamanho do seu sonho, faça uma definição muito clara do que ele é. Sonhos muito genéricos dificultam as ações. Sonhos muito genéricos dificultam o planejamento, dificulta o estabelecimento de metas e dificulta o passo a passo, sabe? As tarefinhas que a gente tem que cumprir para alcançá-lo. Se for necessário, se o seu sonho for muito grande ou muito complexo, muito genérico, divida esse sonho em pequenos sonhos, em subsonhos, digamos assim. Fica mais fácil para a gente cumprir. Se a gente também pega um sonho maior e divide em pequenos objetivos, a cada vez que a gente consegue concluir um objetivo, a gente toma aquele fôlego para a gente ir atrás do próximo e do próximo, para que a gente consiga realizar esse sonho maior que a gente tem. Quer um exemplo? Tem pessoas que falam assim para mim: Bárbara, eu quero ser feliz. É um sonho, às vezes a pessoa não está satisfeita com a vida dela no momento, ela quer essa felicidade, ela quer buscar, mas pensa que
ser feliz é um objetivo muito genérico, quantas coisas, quantos fatores não são necessários para a gente construir essa felicidade? Né? E cada pessoa, claro, tem os fatores, né, que a pessoa precisa para construir a felicidade dela, né? Cada pessoa, isso é muito pessoal, o conceito de felicidade é muito pessoal. Então, ao invés da pessoa olhar, quero ser feliz, é importante que ela separe, desmembre, né? Quais são as partes da vida dela, que ela precisa tomar atitudes, quais são os pequenos sonhos para que ela consiga chegar e falar que ela é feliz. Então faça isso com os seus sonhos, faça isso com os seus projetos grandiosos, né? Ou com seus projetos muito genéricos. Verifique se você não pode desmembrá-lo em projetos menores, em sonhos menores, né? Para que você consiga definir metas, a partir daí, definir o passo a passo que você precisa para sim conseguir atingir o seu sonho principal. A nossa terceira dica tem a ver com metas. Quando a gente tem um sonho, né, a gente, no processo de realização desse sonho, é importante que a gente estabeleça algumas metas, né? Algumas coisas que a gente precisa cumprir para que a gente alcance esse sonho e consiga realizá-lo. Bem, mas na hora de definir essas metas, muita gente erra porque define metas imensuráveis, metas muito grandes, metas inalcançáveis e metas que não são específicas. Essas metas muito complicadas da gente cumprir, elas acabam desmotivando, porque a gente não consegue cumprir uma delas e a gente se desmotiva e acaba não prosseguindo aí no caminho da realização dos nossos sonhos. Por isso, essa terceira dica é que você, quando for definir uma meta, defina uma meta MART ou uma meta SMART em inglês. Mas, Bárbara, o que seria essa meta MART e essa meta SMART? Bom, eu vou explicar para vocês. Sua meta, ela precisa ser mensurável, atingível, relevante, ter um tempo limite e ser específica. Esses pontos vão transformar um sonho distante e genérico em algo real e palpável. Bom, vamos dar um exemplo? Vamos supor que você tem o sonho de abrir um negócio, né? Abrir um negócio é um sonho, é um objetivo grande que vai demandar várias etapas nesse processo. Mas, né, em cada dessas etapas, você precisa estipular metas para que você cumpra, né? Para você cumprir, para que você consiga atingir o seu objetivo de abrir um negócio. E aí, nessas metas, essas pequenas metas que você vai estipular para você mesma cumprir, elas precisam ter esses fatores que a gente mencionou agora. Então, por exemplo, você pode definir uma primeira meta de fazer um curso de empreendedorismo online no prazo máximo de 2 meses sobre a área que você deseja atuar. Sabem que nesse exemplo, essa meta é totalmente mensurável, né? Porque, por exemplo, você pode medir se você fez 2 cursos ou um curso. Ela também é uma meta atingível. Vamos supor que você é mãe e você decidiu fazer o curso online, justamente para você não precisar se deslocar até um curso, né, presencial. Então, é uma meta que você consegue atingir sim, é perfeitamente atingível. Essa é uma meta também muito relevante para o seu objetivo, que é abrir um negócio. Afinal, você vai estar fazendo um curso sobre empreendedorismo. Nela, você também estabeleceu um tempo limite máximo de 2 meses e também é uma meta específica do seu sonho, porque esse curso de empreendedorismo vai ser na área que você quer atuar. Percebe que assim fica muito mais fácil da gente agir em direção a essa meta, as próximas metas, né, em direção ao nosso sonho maior, porque ela é perfeitamente possível. Então, quando você tiver um sonho e for estabelecer metas, lembre-se que a meta, né, ela precisa ser uma meta MART, que assim você vai conseguir realizar, ela vai ser mensurável, ela vai ser atingível, ela vai ter um tempo para você cumprir, e aí você vai partir para a próxima meta em direção ao seu sonho. Bom, a quarta dica para que você elimine todas as suas desculpas e busque aí seus sonhos, seus objetivos, estabeleça uma rotina matinal e uma rotina noturna. Mas, Bárbara, por que isso é tão importante? Bem, no caminho que a gente trilha em direção aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, a gente desanima, a gente precisa enfrentar desafios, a gente precisa se superar, a gente precisa se motivar o tempo inteiro, né? Às vezes são sonhos longos que a gente passa muito tempo buscando, muito tempo
trabalhando neles. E para que a gente tenha disposição, tenha motivação para poder buscar os nossos sonhos, é preciso que nós estejamos bem, de corpo, de mente. Então, a rotina matinal e a rotina noturna, elas trabalham como, elas têm a função de deixar a gente bem disposta para buscar os nossos sonhos. Bom, eu vou começar com a rotina noturna, porque ela tem tudo a ver com a rotina do outro dia, que é a matinal. O sono, né, ele é muito importante para que a gente tenha disposição, para que a gente tenha força, para que a gente se sinta bem no outro dia, para trabalhar, para buscar os nossos sonhos. Então, antes de dormir, estabeleça uma rotina, algumas ações que você vai fazer para facilitar uma boa noite de sono, para que você consiga recarregar suas energias, para que você consiga ter uma noite tranquila, para que no outro dia acorde com força total. Bem, a rotina, ela não é horário, né? Rotina é sequência de atitudes. Então, claro, ainda mais a gente que tem filho, algumas noites a gente consegue dormir em horários diferentes, mas a gente estipulando algumas ações, né, algumas atitudes que a gente tem antes de dormir, a gente consegue ter uma noite de sono mais tranquila. Então, vou te dar alguns exemplos. Você pode tomar um banho relaxante, você pode passar um creme hidratante no corpo, você pode tomar um chá, você pode fazer uma leitura e se deitar para dormir, sem música, deixando o celular de lado, né? Deixando um ambiente tranquilo e acolhedor para você dormir. Essa rotina também, nessa rotina, né, noturna, você pode incluir, por exemplo, arrumar alguma coisa para outro dia de manhã. Então, se as crianças estudam de manhã, ou você precisa ter algum compromisso, né, no outro dia pela manhã, você pode deixar uma bolsa arrumada, roupa que você vai utilizar ali dobrada, um lanche já pronto, porque dessa forma sua manhã também fica mais tranquila. E a rotina matinal, eu acho que essa também é mais importante ainda do que a rotina noturna, porque nela você vai incluir atitudes, ações e pensamentos que vão te preparar para um novo dia, né? Um novo dia com suas funções, um novo dia para buscar os seus sonhos, um novo dia como mãe, um novo dia como empreendedora, ou como trabalhadora, como profissional, enfim. Essa rotina, ela vai ser o pontapé inicial para você ter um dia maravilhoso. E como todos os dias a gente precisa fazer um pouquinho para realizar os nossos sonhos, é uma forma de você garantir que você vai estar disposta para todos os dias fazer esse pouquinho para atingir o seu sonho. Então, na rotina matinal, eu vou te sugerir que você inclua algumas ações. Primeiro, alguma atitude, alguma ação meditativa. Tem algumas pessoas que gostam de fazer orações, algumas pessoas gostam de fazer uma leitura, outras gostam de meditar. Enfim, cada pessoa escolhe aquela ação, aquela atividade que se sente melhor, né? Que tem mais significado para ela. A segunda atividade que eu queria que você incluísse na sua rotina matinal é alguma atividade corporal. Então pode ser que você saia para fazer um exercício físico fora, uma caminhada, um alongamento, mas se não for possível, pelo menos um alongamento na sua sala, né? Esticar o corpo, alongar, traz benefícios inacreditáveis para o seu dia, de mais disposição. Você vai ver a diferença no seu dia depois que você incluir essas atividades. A outra atividade seria uma atividade de nutrição, né? Você se alimentar de forma correta, beber bastante líquido, contemplar nas suas refeições, né? Todos os grupos alimentares que te fazem bem de acordo com a sua vida, com a sua dieta, com as suas escolhas, né? Mas que você se alimentasse de forma correta, de forma tranquila, para que o seu dia comece de bem, que você comece disposta e motivada para buscar os seus sonhos. Aqui em casa, eu acordo um pouco mais cedo que minhas filhas, aliás, um pouco mais cedo que todo mundo da casa, para poder fazer essas atividades, né, da minha rotina matinal de forma mais tranquila, né? E que eu consiga fazer, assim, quando minhas filhas acordam, eu já estou a todo vapor já pra gente tocar o nosso dia e buscar os nossos sonhos. A próxima dica tem tudo a ver com a rotina também. Desenvolva bons hábitos. Os hábitos são aquelas atividades que nós fazemos quase de maneira automática, de maneira inconsciente. Ao longo da vida, nós desenvolvemos bons hábitos, hábitos não tão bons assim. Mas a partir do momento em que a gente tem essa consciência de que queremos algo a mais, que queremos nos desenvolver e buscar os nossos objetivos, é importante que a gente tenha consciência de desenvolver hábitos bons, hábitos saudáveis, que
que nos levem cada vez mais perto dos nossos objetivos. Eu tenho lido e estudado muito sobre hábitos nos últimos tempos, né? E alguns especialistas nesse material que eu andei estudando fala que a gente precisa de 30 a 60 dias para instaurar um novo hábito na nossa vida. E esses hábitos a gente adquire por meio, né, de repetição da atividade. Então, por exemplo, se a gente quer ter o hábito de fazer uma atividade física, né, nos primeiros dias, aí, antes da gente adquirir o hábito, vai ser um pouco complicado, a gente vai precisar ter uma disposição maior, uma força, fazer a atividade quase que forçada, a gente vai precisar ter essa força a mais para executar a atividade. Depois que ela se torna um hábito, isso vai ficando leve. A gente não precisa mais fazer esse esforço todo para executar aquela atividade, porque ela já se tornou um hábito. Então esse tempo ele varia, alguns especialistas defendem 30, outros 60 dias, dependendo do hábito, né? E é importante que você escolha um hábito novo que você quer inserir na sua vida por vez. Por que isso? Porque assim você foca nele. É mais fácil, né? Quando a gente tem um foco. Então, a gente tem vários hábitos que a gente quer incluir na vida, né? Sempre a gente tem hábitos novos, né? Que a gente quer incluir. Mas quando a gente pega escolhe aquele que talvez seja mais importante para você nesse momento, para você realizar o seu sonho, você pega esse hábito, faz uma sequência de 30 a 60 dias, né? Executando essa atividade até que ela se torne um hábito. Eu recomendaria que você anotasse em algum lugar, colocasse na sua agenda, reservasse esse tempo para você executar essa atividade, para instaurar esse novo hábito, colocasse alerta, colocasse algum mecanismo que você lembrasse e também pensasse, né, te desse uma recompensa após essa atividade que você vai fazer, para estimular você, para se motivar a executar essa atividade mais vezes até que ela se torne um hábito, né? Você pode, nesse momento, hábitos que vão te deixar mais próxima do seu sonho, hábitos saudáveis de alimentação, hábitos saudáveis de exercício físico, hábitos de estudo, hábitos de leitura, são alguns que vão te aproximar e vão te deixar cada vez mais perto dos seus sonhos, né? E dos seus objetivos também. A nossa dica de número 6 é descubra suas motivações. Empreender, abrir um negócio, buscar seus sonhos, realizar suas metas. Para esse processo, para que a gente consiga fazer esse processo, muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas, fazer escolhas que nem sempre são fáceis, ter desprendimento, arcar com algumas consequências. E para que esse caminho ele se torne mais prazeroso e mais possível, é preciso que a gente tenha motivação, é preciso que a gente tenha porquês de estar fazendo tudo isso. O sonho que eu contei para vocês de empreender, né, de ter o meu próprio negócio para que eu pudesse ter mais flexibilidade de tempo, mais controle sobre minha rotina, as minhas filhas foram o pivô, né, o meu principal motivador para que eu estudasse, para que eu fizesse cursos, para que eu buscasse especializações, para que eu trabalhasse, continuasse no meu emprego formal, mas paralelamente a isso, eu tocasse meus projetos, né? Elas foram a grande luz que eu olhava e falava não por elas, por mim também, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar e eu também queria tocar outros projetos, eu queria empreender, eu via no empreendedorismo uma grande realização pessoal, mas quando a coisa apertava, que ficava assim, falava, nossa, será que eu vou conseguir? Eu olhava para elas e voltava toda aquela força de novo, todo aquele fôlego que eu precisava para continuar batalhando, para continuar buscando meios de atingir esse sonho e esse objetivo. Então, nessa dica de número 6, eu queria que você descobrisse as suas principais motivações. Eu sei que depois que a gente é mãe, os nossos filhos, né, a nossa família acaba sendo, talvez, uma grande motivação para a gente buscar os nossos sonhos, mas eu também queria que você buscasse outras razões, outros porquês de você estar buscando esse sonho, né? Para que cada sonho, né, cada objetivo que você pense, queira realizar, que você descubra as motivações em relação a esse sonho, para que naqueles momentos em que você desanima, em que você pensa em usar alguma desculpa para não continuar em frente, você pare e olhe para essas motivações e tenha fôlego, tenha força para continuar no seu caminho, para você alcançar os seus objetivos. E para a gente finalizar então as nossas 7 dicas para acabar com as desculpas e realizar os nossos sonhos,
eu queria deixar para vocês um pouco do método que eu conheci, que eu utilizo, chamado método R2P para realização de metas. Né? Na verdade, eu conheci esse método através de um profissional chamado Ricardo Piovan, comecei a aplicar e fiz algumas adaptações nesse método para que ele pudesse ser mais eficiente para mim. Então eu queria deixar para você essa sugestão, né, dessas adaptações do método R2P como nossa última dica dessa palestra. Bom, o nome R2P, ele significa realização em 2 passos, né? Então, o que ele consiste? É um método muito simples, você começa a aplicar hoje mesmo, né? E assim, não é um método de organização, nem um método de produtividade. Eu considero como um método de motivação, que ajuda você a justamente acabar com essas desculpas que a gente se dá, né? Pra gente não buscar os nossos sonhos, pra gente não correr atrás e se motivar para encarar o próximo dia que se inicia, né? De forma mais alinhada com o seu propósito e com o seu sonho. Bem, funciona da seguinte forma. A primeira coisa que você vai fazer é definir um sonho, né, ou uma meta que você quer realizar. Próximo sonho, próxima meta. E aí você vai pegar uma folha de papel sulfite e vai escrever esse sonho e essa meta nesse papel. E você vai deixá-lo em algum lugar no seu quarto, muito próximo, para que você, ao se levantar, já dedicar com esse papel. Então pode ser no espelho, pode ser do lado da sua cama, independente. Você escolhe um lugar que seja de fácil visualização. E aí, quando você levantar, quando você acordar, você vai de frente para esse papel, para a sua meta, para o seu sonho, e você vai definir 2 passos para realizar naquele dia que vão te deixar mais próximo desse sonho, dessa meta que você definiu aí no seu papel. Então, além dos seus projetos, né, do seu planejamento que você tem, do seu sonho, você vai definir 2 passos, né? Então pode ser, às vezes dependendo do seu sonho, pode ser conversar com alguém, procurar um mentor, tirar uma dúvida, ler algum material, tomar alguma atitude, mas todos os dias você vai definir 2 ações, 2 passos que você vai fazer para ficar mais perto do seu sonho, para ficar mais perto da sua meta. Já imaginou o que vai acontecer agora? Todos os dias você vai estar caminhando em direção ao seu sonho, todos os dias você vai estar mais perto dele, você concluiu aquele sonho, você passa para outro sonho e tem esse comprometimento que todos os dias você vai fazer 2 passos, tomar 2 atitudes em relação a esse projeto que tanto você quer realizar. Quando a gente faz isso, né, a gente tem uma consciência tranquila de que todos os dias nós batalhamos, todos os dias nós fizemos alguma atitude, tomamos alguma atitude, alguma ação para realizar o nosso sonho. A gente não tem aquela sensação de tempo perdido, né? Esses dias eu vi uma frase no Facebook que falava, daqui a 1 ano você vai ter desejado começar hoje. Então não deixe chegar aí a 1 ano para você desejar ter começado hoje. Comece hoje. Né? E esse método é muito legal porque você lembra que você tem que tomar uma atitude, aliás, 2 atitudes, né? 2 ações, por pequenas que sejam, por mínimas que sejam, em direção ao seu sonho. E qual foi a adaptação que eu fiz em relação a esse método? No mesmo papel, né, que eu coloco a meta principal, a próxima meta que eu quero atingir, eu coloco pequenos papeizinhos escritos com os sonhos que eu já realizei, com as metas que eu já cumpri. E o que acontece, né? Ao acordar, quando eu olho para aquele papel, na verdade o papel fica no meu ambiente de trabalho, e aí fica os papeizinhos com os meus agradecimentos ali ao redor da minha meta principal. Eu olho para o meu sonho, estabeleço 2 ações, 2 atitudes para tomar em relação para realizar aquele sonho, mas aí eu olho todas as outras coisas que eu já realizei, todas as outras coisas que eu já alcancei e sou extremamente grata por todas elas. Eu tinha separado, a formular a palestra, né, uma dica só falando de gratidão. Mas aí eu quis juntar essas 2 porque eu acho que é muito importante a gente tomar a atitude, né? E ao tomar, ao fazer o compromisso conosco, que vamos tomar aquela atitude, a gente saber, a gente lembrar todas as coisas que a gente já conquistou. Gente, a gratidão, ela é poderosíssima.
ela tem uma força que a gente não imagina, né? Que é tão poderosa às vezes quando a gente começa a fazer esse exercício de gratidão. Então você pode fazer isso, colocar as suas metas já realizadas, os seus sonhos já conquistados perto da sua próxima meta para realizar o seu R2P. Você pode ter também um caderno da gratidão, onde você, todos os dias, antes de dormir, você escreva a principal coisa, o principal acontecimento, tudo que você tem para agradecer. Eu sei que tem dias que não são tão bons assim, né? Tem dias que não são... Tem dias que a gente fala, nossa, que dia maravilhoso, consegui, fui produtiva, realizei muita coisa. E eu sei também que tem dias que não são tão bons. Mas esse exercício de agradecer, ele é importante para a gente ver, para a gente conseguir visualizar que nem sempre as coisas saem como a gente planejou. O que não significa que elas sejam ruins, né? Que sejam coisas ruins. Muitas vezes eu já tive experiências de coisas que eu considerei ruins, né, acontecerem, me levarem para caminhos que foram muito melhores do que eu imaginei, do que eu tinha planejado, né? Então a gente fazer esse exercício de gratidão, seja no caderno, seja no bilhetinho lá no post-it na parede. Tem outras pessoas que gostam de pegar um vaso, escrever pequenos bilhetinhos, né? Dobrar e colocar ali para no final do mês ou no final de um certo período, abrir e relembrar tudo, né? Todas as coisas que aconteceram ali, ser gratos por tudo isso. Independente disso, eu queria que você fizesse o exercício da gratidão. Eu queria que você fizesse o método R2P, que você se comprometesse todos os dias a fazer uma ação. Esse método, ele é muito eficaz porque ele não deixa a gente ficar parado, né? Às vezes eu acho que essa é a maior desculpa que a gente dá, não tive tempo, não deu. Aí quando a gente acorda, né? A gente pode ler essa meta antes da nossa rotina matinal, depois dela, e aí a gente se compromete a executar pequenas ações que sejam mínimas para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. A gente tem a consciência tranquila que estamos usando bem o nosso tempo, que a gente não está desperdiçando o tempo. A gente consegue realizar qualquer sonho que a gente tenha, desde que a gente se comprometa com esse sonho, que a gente se comprometa com essa meta. Com certeza a gente atinge os nossos objetivos sem dúvida nenhuma. Então vamos relembrar um pouquinho das 7 dicas que a gente viu nessa palestra hoje. Primeira dica para que você consiga realizar a sua meta e alcançar os seus sonhos é: defina o primeiro passo. Lembre-se que esse primeiro passo ele é muito importante para que você já comece a agir em relação ao seu sonho e também se sinta mais motivada para trilhar esse caminho. A segunda dica que nós falamos aqui hoje é em relação à clareza dos nossos sonhos. A partir do momento em que a gente tem muito claro quais são os nossos sonhos e os nossos projetos, fica mais fácil da gente fazer esse planejamento. Se for necessário, podemos desmembrar os sonhos em pequenos outros sonhos ou pequenas etapas, para que a gente se sinta motivada em cumprir cada uma delas em direção ao nosso sonho maior. Outra dica que nós comentamos é sobre definição de metas SMART. Metas funcionam como degraus, né, de uma escada em direção aos nossos sonhos. Então, ao definir uma meta, lembre-se, né, que ela precisa ser mensurável, atingível, relevante, ter um tempo limite e ser específica. Dessa forma, você vai ver como vai ficar muito mais fácil atingir cada uma dessas metas, também em direção aí ao seu sonho, ao seu projeto principal. A nossa quarta dica foi sobre rotinas. Estabelecer uma rotina matinal e uma rotina noturna para que você finalize, né, e comece um dia com mais disposição, mais energia, mais garra para buscar aí os seus sonhos. Também demos uma dica falando sobre hábitos. Desenvolva bons hábitos. Escolha um hábito principal que você precisa desenvolver no presente. Escolha um hábito por vez, um hábito que seja mais importante para você desenvolver nesse momento e faça a repetição dele durante 30 a 60 dias. Você vai ver que com o tempo, essa atividade que você escolheu vai se tornando cada vez mais fácil de ser feita, mais simples até se tornar um hábito. Você vai fazer sem grandes esforços, né? Sem ficar preocupada com ele. Você vai fazer quase que inconsciente, no modo automático. Olha hábitos
saudáveis, como leitura, prática de exercícios físicos, alimentação saudável, foco, produtividade, entre outros, hábitos que vão te auxiliar na busca pelos seus sonhos. A nossa sexta dica falou sobre motivação, para você descobrir as suas principais motivações que vão fazer você levantar todos os dias e fazer o seu comprometimento com as suas ações para ficar mais perto dos seus sonhos. E por último, falamos sobre o método R2P para a realização de sonhos e metas e também falamos de gratidão. Estabeleça, escreva o seu sonho, a sua meta em um papel, coloque em algum local que você veja todos os dias ao acordar. Estabeleça 2 passos por dia que você vai dar em direção a esse sonho. E como sugestão, falei de você colocar os projetos já realizados, sonhos já alcançados, próximos desse sonho principal, para que você consiga fazer esse exercício da gratidão, ver se motivar tudo que já realizou em direção ao seu próximo sonho. Estamos finalizando aqui a nossa palestra. Eu espero de coração que você tenha gostado. Ela foi feita com muito carinho. Foi um prazer enorme estar aqui com você, dividindo esses conhecimentos, essas dicas. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Aí estão os meus contatos. Podem mandar e-mail, adicionar no Facebook. Eu estou aberta